Hulk revelou que todos já imaginavam, mais 2 jogadores podem deixar o Atlético na próxima temporada. Triste desfecho do caso da Arena MRV. Empresário revela contato e conversa por atacante do Galo. Esse é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto pra gente falar de Galo. Num oferecimento da Inplay, da máquina de soluções, Betano, American English Academy, Investe Proteção Veicular, o nosso Café com Geves dessa terça-feira, dia 19 de novembro, está no ar e com muitas informações e algumas coisas a gente até já esperava, né, que tivesse acontecendo dessa forma. A gente vai falar sobre essa situação do Hulk, vamos falar sobre uma possibilidade de mais 2 jogadores deixarem o Atlético. Possibilidade essa que um dos jogadores me surpreendeu bastante, a verdade é essa, me surpreendeu bastante. E o empresário, vou começar pela notícia do Eduardo Vargas, o empresário dele, o André Cury, revelou ao pessoal lá do No Ataque. Aliás, a notícia ela foi postada aqui pelo pessoal do No Ataque, mas eles acreditam aqui o Bola VIP, tá? O André Cury, então, revelando interesse do Internacional de Porto Alegre, né? Um dos times aí que faz das melhores campanhas do segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Figura, inclusive, entre os 5 primeiros ali, o Internacional. E o Vargas estaria no radar do Internacional, né? O Vargas tem 34 anos e o André Cury revelou que existem conversas, mas ainda de forma incipiente, ainda no início. Muitos já sabiam, a gente já trouxe a informação de que o Vargas é um jogador que o Atlético não deseja renovar contrato, não deseja ter na temporada de 2025 e alguns clubes aparecem como interessados. Mas aí, eu fiquei pensando numa coisa, né? O Internacional tem o Ener Valencia, se não me engano tem 33, o Borré, não é tão novo assim também, mais deve ter uns 28 anos, tem o Lucas Alário, né, que também é um centroavante aí caro, e ainda quer o Eduardo Vargas, né? Então os caras estão querendo ali, de fato, fazer um ataque ali bastante experiente, né? Com jogadores ali de bastante renome sul-americano. Ener Valencia, equatoriano, o Vargas, chileno, Lucas Alário, argentino, Rafael Borré, colombiano, tem para todo gosto, então. E eu queria saber a opinião do torcedor. Acho que deve ser a pergunta que eu mais fiz aqui nos últimos anos, é se o torcedor aprova ou não que Eduardo Vargas deixe o Atlético na próxima temporada, né? Então, isso divide opiniões. Tem o pessoal que é varguete aqui, que adora o Eduardo Vargas. Tem um pessoal aqui que não curte tanto assim, né? E então a gente fica aí nessa aí do Vargas, né? Então, ele tem contrato até o fim de 2024. Aqui tá 2025, tá, pessoal? Mas é 2024. Aí vai deixar o Galo aí no final dessa temporada, então, no ataque. E o No Ataque acreditando aqui o Bola VIP, tá? É bom a gente dar o crédito pro portal correto. Então essa é a informação aí sobre o Eduardo Vargas, você deixa nos comentários o que você pensa. Ah, e outra coisa, antes de eu comentar dos outros 2 jogadores que podem deixar o Atlético na próxima temporada, vai deixando o like, cara, deixa o like aí, sabe, ajuda a gente, né, um conteúdo exclusivo do canal, a gente tá sempre aqui criando conteúdo para você, trazendo notícia, trazendo informação, tudo bem apurado, né, sem aí essa pegada de sensacionalismo e tal, sempre vocês têm aqui uma informação bem apurada, e nem sempre é a informação que a gente quer dar, nem sempre é a informação que vocês desejam, né? Isso aí não tem jeito, mas a informação como ela é, você sempre tem no Bica Galo, então valorize isso com seu like, é gratuito e ajuda muita gente, tá? Mais informações aí sobre possíveis saídas no Atlético, o Igor Rabelo. Inclusive, o Igor Rabelo, eu já tinha falado com vocês aqui que, assim como o Maurício Lemos, era um dos jogadores candidatos a deixar o clube em 2025. O Rabelo ele tem contrato com o Atlético até o final de 2025, então até o final do ano que vem, né? E o Rabelo, segundo o Transfer Market aqui, tá valendo 2 milhões de euros, né? Tem 29 anos, é um zagueiro que tem mercado no futebol nacional, né? É um zagueiro comum, né, pessoal? Não é um zagueiro ali, ele chegou aqui com a fama de general, né, e tudo mais, mas é um zagueiro comum que fez o papel dele aqui no Atlético, né, teve grandes atuações, né, em final de campeonato, né, por exemplo, na Copa do Brasil, mas é um zagueiro ali que
Nota 6, né? Então, o Igor Rabelo aí sendo um dos possíveis jogadores que vai deixar o Atlético na próxima temporada. E o outro jogador, esse sim me surpreendeu bastante, é o Bryan Palacios, hein? O Bryan Palacios, ele tem 21 anos, informação lá do Jorge Nicola, que o Palacios pode ser um jogador em caso, né, e tudo isso a gente está falando. Alguns jogadores já têm uma hipótese, assim, de fato, de deixar o clube... porque vai acabar contrato e tudo mais. Outros jogadores, é em caso, por exemplo, do clube não se classificar para a Libertadores. Perde para o Botafogo a decisão, não se classifica para o Brasileiro, pega só a Sul-Americana, naturalmente o elenco vai ficar mais barato. Então os jogadores devem deixar o clube, né, caso aconteça isso, e um dos jogadores aí que me surpreendeu bastante é o Palácio. Não me surpreendeu porque eu acho que ele é um grande jogador ainda, né? Não é bem isso que eu ia falar. Mas é um jogador que, de alguma forma, acabou de chegar no Atlético, né? É um jogador que tem poucos jogos ainda com a camisa do Galo, né? Ainda não conseguiu se provar. Ponta direita, é um jogador que tem certa habilidade. Desvalorizou aqui, né? Aqui ele tá valendo 1,5 milhão de euros. Na cotação aqui, 9 milhões de reais. 9 milhões e 100 mais ou menos de reais. Ele tem 18 jogos com a camisa do Galo, 2 gols e 3 assistências. Né? Tem alguns números, né? Teve algumas partidas que ele jogou bem, contra o Grêmio e tal, contra o Cuiabá. Né, partidas pontuais, e caiu um pouco o valor. Né? Ele chegou ao Atlético por cerca de 2 milhões e 700 mil euros, né, que daria na casa ali dos 15 milhões, e hoje ele está valendo pouco menos aí de 1 milhão e 500 mil euros, né, que daria 9 milhões. Então o jogador desvalorizou no Galo. E esse jogador, sinceramente, eu não sei se eu queria ver deixar o Galo, né? Eu acho que a adaptação dos jogadores estrangeiros, né? Sobretudo jogadores que são mais jovens, a gente já viu vários jogadores darem certo aqui somente depois de um tempo, né? Vou citar um exemplo do lado de lá, que é o Arrascaeta, por exemplo, ficou um tempo sem jogar nada, depois despontou. O Matias Zarate, do lado de cá, é um ótimo exemplo de um jogador também que teve algum tempo ali para se adaptar. Hoje em dia é verdade que ele não está na sua grande forma, mas ele teve já uma performance excelente com a camisa do Galo. E o Palácio pode ser esse jogador. Acho que dispensar um jogador de 21 anos, que você investiu por ele, seja lá emprestar ou o que for, mostra até uma admissão de erro, né? Mostra uma admissão de erro por parte do Atlético, né? E aí tem outros jogadores aqui, pessoal, o elenco do Galo recheado aqui, né, de jogadores. E passando aqui alguns jogadores, né, o Fux, né, o Lemos, né, jogadores ali que o Fux deve ficar, deve ser adquirido, o Lemos deve deixar o Atlético, o Rabelo, por exemplo, é um jogador que se candidata também a sair, né, segundo essa informação, e aqui o Mariano é um jogador que deve se aposentar, então em todos os lados aqui o Atlético deve perder alguém. O Igor Gomes, né, poderia deixar aqui também, é um jogador muito nota 6 também, razoável demais. Bernard, infelizmente, não aconteceu ainda, mas eu não dispensaria o Bernard. Passando rapidamente, Paulo Vitor aqui, não sei se eu emprestaria, o Robert também. Esses dois aqui eu acho que não tem muito futuro por enquanto no Atlético. O Robert deve voltar para o Atlético, né, deve ser devolvido. E o Paulo Vitor, que foi adquirido junto ao Boston City, deve permanecer no Atlético, mas ainda também não mostrou muita coisa, né? E dos atacantes aqui, o Vargas deve deixar o clube, o Inter aparece como uma opção. O Cadu, pessoal, essa aqui é uma informação muito interessante, porque o Cadu, essa informação é bem interessante, tá? Tem um órgão, né, que é responsável por monitorar jovens jogadores, né? Então, o Rômulo, por exemplo, ele saiu numa lista onde ele estava ali, se não me engano, entre os 4 melhores zagueiros sub-20 do continente, né? E o Cadu apareceu como um dos principais centroavantes jovens do continente também, segundo o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos, o CIES, tá? Então o Cadu, ele aparece como um dos jogadores mais valiosos, sub-23, fora da Europa, hein, pessoal? Olha isso, hein? O Cadu tem 20 anos e está avaliado, segundo o CIES, em 8 milhões e praticamente 8 milhões e meio de euros. 51 milhões é o que vale, segundo o CIES, o Cadu. Fiquei muito surpreso com isso, né? Acho que vocês também. Mas, meu amigo, vou falar pouco disso, deixa vender e, né, talvez lá na frente vingue, a gente se arrependa e tudo mais, mas ao que parece aqui, não sei se tem grande futuro por aqui, né? Vocês podem falar que eu sou corneto, que for, mas não mostrou pra mim ainda um grande futebol. O Cadu tem 32 jogos, 3 gols e 2 assistências.
eu fiquei impressionado com essa notícia do Cadu e quis trazer para vocês aqui, tá? Então, de elenco é isso aqui, né? Aqui morreu no Alisson e no Cadu, que são os dois jogadores provavelmente mais valorizados aí, e o Allan Kardec, né? Eu tinha esquecido de falar, não fica no Atlético também, tem um contrato encerrado no final de 2024. Então, aqui nós falamos de várias saídas, nós falamos de... Vamos recapitular rapidão aqui, ó. O Maurício Lemos é uma possibilidade. Igor Rabelo, outra possibilidade. Mariano pode aposentar, mas não fica no Galo. Quem mais aqui? O Robert não deve ficar no Atlético. O Vargas não deve ficar no Atlético. Allan Kardec deve deixar o clube. E aparece essa possibilidade do Brian Palacios, por exemplo, ser mais um aí que não fica no Galo em 2025. Alguns desses jogadores você achou que é exagero? Você acha que deveriam permanecer no Galo? Sempre deixa a sua opinião aí. Quero ver o que vocês pensam a respeito. Poucos jogadores aqui eu falo assim, nossa, o Atlético tem jogadores ruins. Acho que tem jogadores medianos, mas mediano não ganha título. Mediano não é campeão, né? E se for campeão da Libertadores, vai ser campeão com um elenco mediano para bom. Né? Nem um elenco top, não. Né? Até porque o que eu vou falar aqui a respeito da questão do Hulk e da próxima notícia é uma coisa que evidencia essa pobreza do elenco do Atlético hoje. Antes, deixa eu falar aqui da American English. É o melhor lugar para você conseguir a sua tão sonhada fluência no inglês. Nosso programa de 0 a 60 passos, do zero à fluência, está disponível nas plataformas da American English, tanto no site aea.edu e também através dos aplicativos lá na Play Store e também na App Store. American English Academy é sediada nos Estados Unidos, mas está disponível para o mundo todo. Mas é inglês para quem está comprometido, é a American English Academy, viu, pessoal? Bom, então vamos lá, então. Essa situação da Arena MRV é um negócio que é até ruim de falar, dá até um trem ruim na gente, né? Porque aconteceu tanta coisa ruim, o Atlético perdeu, teve a questão do fotógrafo que sofreu o atentado, né? Acho que a gente pode chamar assim, é sobre isso que eu vou comentar. Inclusive, ele já teve alta, né? O Nuremberg e tudo mais. A gente espera e deseja uma ótima recuperação. Mas o suspeito de jogar essa bomba no Nuremberg, ele simplesmente foi... ele foi preso, né? Fizeram uma baita operação. Muita gente do choque, um monte de gente fardada, uma baita operação para prender. Ele trabalha como pedreiro e ele foi indiciado por homicídio por causa dessa situação da bomba, tá, pessoal? Então ele falou que comprou o ingresso de uma torcida organizada, muito embora não pertença a uma torcida organizada, né? Mas assim, torcida organizada vai vender ingresso para quem não é de torcida organizada, né? Fica um pouco estranho também. Se ela vendeu, talvez ela mereça ser punida também, vale um ponto de reflexão. E eu não sou jurista, minha área não é a área jurídica e tudo mais, mas ele foi indiciado por homicídio, né? Uma coisa assim que pode... o cara pode acabar com a vida dele, né? Pode ficar não sei quantos anos preso e tudo mais. É muito triste esse desfecho, né? Para todos os lados aí, pro lado do fotógrafo, pro lado da pessoa que... a gente pode falar que o cara foi criminoso, porque ele estava portando uma bomba dentro do estádio. Mas eu não sei se seria indiciado por homicídio, seria a coisa mais correta. Provavelmente tem um monte de advogado aqui que segue o Bica Galo, que vocês vão querer opinar, vão comentar, depois vocês deixam aqui embaixo os comentários, estou curioso para saber a opinião mais técnica a respeito disso, tá? Bom, a gente vai falar agora sobre a questão do Hulk. E da mesma forma que a gente tem aqui juristas, né, advogados, a gente tem também donos de clínicas e consultórios que precisam se especializar e precisam também buscar lucratividade nos seus negócios. Procure a Máquina de Soluções Consultoria, o Tobias Kifuri, inclusive integrante aqui do canal, é referência, é a maior referência, é doutor na América Latina, é a melhor de todas, a referência nesse assunto de consultórios e clínicas é o Tobias Kifuri. Então procure ele aí, né? Tem vários livros, tem um livro novo dele do Marketing e Vendas, tem as palestras, tem a Masterclass, que é sensacional, e eu já vi vários feedbacks de pessoas que conseguiram, de fato, alavancar os seus negócios sem perder a ética e sem perder a integridade. O Bica Galo ainda tem um código lá no site, se você quiser comprar qualquer produto, ganha 13%, é a Máquina de Soluções, é o Tobias Kifuri. Gente, essa situação do Hulk é o seguinte, a gente vem percebendo que, muito embora o Hulk ele tenha 19 gols e 11 assistências na competição, que são números assim gigantes, né? Na competição, na temporada, melhor dizendo, são números gigantes, excelentes, né? Não sei se tem alguém no Brasil que tem mais números do que o Hulk. A gente percebe uma queda de rendimento do Hulk tem um tempo já.
tirando aquele jogo contra o Vasco, onde ele tirou aquele chute lá maravilhoso e deu a classificação pro Atlético, e ali a gente já via também que ele não estava tão bem, o Hulk ele revelou que ele tá jogando no sacrifício. Milito comentou, né, o Hulk revelou que tá jogando no sacrifício. O Tanaka falou que ele seria, inclusive, poupado na partida contra o Atlético Paranaense e contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas ele, fominha como é, e sempre ávido a ajudar os companheiros de equipe, né, para sair dessa situação, pediu para jogar, jogou, né, mas tá aí meia boca o Hulk, tá? Então, assim, se de repente não aparece na partida contra o Botafogo amanhã, já sabe o motivo, né? E outra questão também, se você for pensar... Beleza, né? O Hulk vai ser poupado e tudo mais. Opções de banco. Allan Kardec. Caio Maia. Caio Maia é jogador da base, né, gente? Não tem como a gente depositar confiança no Caio Maia. Allan Kardec nem se fala, né? A gente tentou criar um personagem salvador do Kardec aqui que não colou. Definitivamente vai embora do Atlético. Vargas está na seleção. O Palácios, eventualmente, pode fazer ali o lado direito. E o Alisson, né? Talvez ali pode fazer também. Olha o nível das opções que o Atlético tem no banco para substituir o Hulk. O Paulinho eu não vou contar, porque o Paulinho ele tá no momento de desgaste, está focado nas Copas, né, na Copa, aliás, na Copa Libertadores, na final. Então ele vem sendo preservado, ele entra de vez em quando o time precisa e tudo mais. Mas todo mundo já imaginava que o Hulk ele estava no sacrifício. A performance, a queda de rendimento do Hulk, até físico, né, que a gente nunca falou de parte física aqui do Hulk como algo... que ele tivesse uma queda de desempenho, ele tá nesse momento, dá pra ver que o cara tá cansado, não tá aguentando muita coisa. Então, assim, tudo isso passa por um planejamento de diretoria, passa por uma falta de organização, de fato, que o time precisou para poder, que a diretoria precisou para poder montar o elenco. Montaram aí, no meio do ano, vieram peças importantes, que deram certo, diga-se de passagem, né? O Lian, com o Alonso, o Davidson, o Fausto Vera, o Bernard ainda não, mas é o único que não deu certo, teoricamente, né? Digamos assim, os outros são até titulares. E o Hulk, ele fica nessa sem substituto, sem alguém à altura, né? A gente espera muito que isso seja algo que venha a ser resolvido na próxima temporada. Primeiro, o Hulk não é eterno. Segundo, ele tem 38 anos, né? Então, cara, cada vez mais ele vai estar no sacrifício, cada vez mais ele vai começar a deixar de participar de todas as partidas, porque... o corpo, às vezes, ele não responde o que a mente quer. Então, essa revelação não é assim tão bombástica assim, né? Mas a gente já imaginava que ele estava jogando no sacrifício. E aí, né, essa que é a questão. Deixa seu comentário aí. Quem que colocaria no lugar do Hulk? Não tem, né, meu amigo? Não tem, mas se você quiser comentar, fica à vontade aí, beleza? Pessoal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Tamo junto demais. Esse é o nosso Café com Geves dessa terça-feira. Grande abraço pra todo mundo. Vou ficando por aqui. Eu sou Marco Geves e eu fui.